صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'imam Tirmidhi ele citou um hadith. Esse hadith é Hassan, verídico, que Samura ibn Jundub, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordenava a tirarmos o zakat daquilo que nós comprávamos para vender, ou daquilo que nós tínhamos o poder dele para vender. Esse hadith nos mostra o quê? Uma questão importante, que seria a pessoa que tiver mercadorias que estão colocadas à venda, ele deve pagar também o zakat. Nós falamos que tem 4 tipos de bens que a pessoa possui na sua vida que deve pagar o zakat. O primeiro deles, que nós explicamos ontem, sobre o ouro, a prata e o dinheiro que é circulado, que é baseado em cima do ouro e da prata. Hoje nós falamos sobre a segunda questão, que seria as mercadorias que são colocadas à venda. Quais as mercadorias que você deve pagar o zakat? Todo tipo de mercadoria que você possuir e que intencionar que vai fazer o zakat, que você vai vender, então essas mercadorias você deve pagar o zakat. As mercadorias podem ser imóveis, podem ser terreno, pode ser roupas, pode ser móveis, podem ser eletrodomésticos, podem ser qualquer coisa que você possa imaginar que pode ser colocado à venda, você deve tirar o zakat dele. Como é que nós tiramos o zakat disso? Nós falamos das 2 condições em relação às moedas que nós temos, que nós falamos ontem, as 2 condições, que seria chegar num valor estipulado que o Islã ele estipulou, que seria a mais de R$2.700. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que esse valor ele passe 1 ano. Então, quando completar 1 ano, você deve tirar o zakat dele. Agora, em relação às mercadorias, além dessas 2 questões, você tem que intencionar que essa mercadoria foi comprada para ser comercializada e não para ser colocada em casa. E um exemplo disso, às vezes a pessoa compra 3 carros. Ele fala: um carro meu, um carro para minha esposa e um carro para comercializar. A intenção dele é comercializar um desses 3 carros. O primeiro que é dele e o segundo que é da esposa, isso não tem zakat. O terceiro que ele intencionou que vai comercializar, ele vê o valor dele e depois de 1 ano ele coloca o que? Ele paga o zakat, que seria 2,5%. Se eu tenho 100 mil reais e esses 100 mil reais eles passaram 6 meses, então mais 6 meses vai ter que pagar o zakat deles, porque nós falamos que precisa ter 1 ano. Então, durante esses 6 meses, eu comprei 50 mil em mercadorias e ficou 50 mil em moedas. O que eu faço? Então, as moedas, nós falamos que já está circulando os dias, né? Já passou 6 meses, então está esperando mais 6 meses para você tirar o zakat. E aquela mercadoria que você comprou, depois de 6 meses, essa mercadoria é contada junto com 50, porque a origem do dinheiro, ela existe. Então, aquela mercadoria, ela tem origem do dinheiro. Então, você tira do dinheiro e da mercadoria quando completar 1 ano do dinheiro que você possuiu. E como é que nós iremos tirar o zakat dessa mercadoria? No valor que você vende atualmente e não no valor que você comprou. Eu comprei um carro para comercializar, custou para mim 20 mil reais. Depois de 1 ano ele custou 50 mil reais. Então eu tiro o valor do zakat sobre os 50 mil. O carro desvalorizou. Eu comprei por 20 e daqui a 1 ano ele se tornou por 10 mil. Eu tiro o zakat dos 10 mil e não dos 20. Então, se ele aumentar, você paga o zakat pelo aumento. Se ele diminuir, você paga o zakat pela diminuição. Então, conforme o valor que está estipulado naquele momento que você tira o zakat. E essa questão é muito importante. Então, tudo que você colocar, que você comprar e colocar para comercializar, independente de qual mercadoria que você tem, seja uma casa, seja um terreno, seja um apartamento, sejam roupas, imóveis, eletrodomésticos, tudo que você colocar, intencionar o comércio, você tem que pagar o zakat de 2,5%. Como é que nós fazemos isso? Eu tenho uma loja
que eu faço com essa loja? Eu vejo toda a mercadoria que tem dentro daquela loja. Eu tenho 100 mil reais de mercadorias. No depósito, tenho mais 100 mil no depósito. Então, eu tenho já 200 mil reais de mercadorias atuais a serem vendidos. Tá, mas eu tenho também mercadorias que foram vendidas há 12 meses, há 5 meses, que são em cheques ou promissórias ou cartão. Quanto que você tem? 50 mil. Soma também esses 50 mil junto com os 200 mil. Não, mas eu devo para as fábricas 30 mil. Então você desconta aqueles 30 mil desses 250 mil. Eu pago quanto de zakat? Você paga sobre 220 mil que sobraram. Como é que você faz? Você divide 220 mil dividido por 40. O resultado é o zakat que você tem que tirar e pagar para os pobres e necessitados. Isso em resumo sobre a questão do segundo tipo de zakat que nós deveremos pagar, sobre as mercadorias que nós comercializamos, que o profeta Muhammad sallallahu ordenava os seus companheiros a pagarem o zakat dela. Inshallah, nós conversaremos sobre outros tipos de zakat. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine sempre aquilo que é benéfico e que aceite o nosso jejum e todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.